Parte 1. Esvaziando-se do espírito do mundo. Examine a sua consciência, reze, pratique a renúncia à sua própria vontade, mortificação, pureza do coração. Esta pureza é a condição indispensável para contemplar a Deus no céu, vê-lo na terra e conhecê-lo à luz da fé. A primeira parte da preparação deve ser usada para esvaziar-se do espírito do mundo, o que é contrário ao espírito de Jesus Cristo. O espírito do mundo consiste, na sua essência, na negação do domínio supremo de Deus, uma negação que se manifesta na prática do pecado e da desobediência. Por isso, opõe-se totalmente ao espírito de Jesus Cristo, que é também o de Maria. Isto manifesta-se pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pelo orgulho como norma da vida, assim como pela desobediência às leis de Deus e o abuso das coisas criadas. As suas obras são o pecado em todas as suas formas. Consequentemente, tudo aquilo pelo qual o demónio nos leva a pecar. Obras que levam ao erro e à escuridão da mente, sedução e corrupção da vontade. As suas pompas são o esplendor e o truque empregue pelo demónio, para fazer o pecado delicioso, nas pessoas, nos lugares e nas coisas. Primeiro dia dos exercícios espirituais. Sermão da Montanha. As Bem-aventuranças. Ao ver a multidão, Jesus subiu a um monte. Depois de se ter sentado, os discípulos aproximaram-se dele. Então tomou a palavra e começou a ensiná-los, dizendo: Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o género de calúnias contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu, pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Sal da terra, luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se corromper, com que se há de salgar? Não serve para mais nada, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende a candeia para a colocar debaixo do alqueire, mas em cima do candelabro, e assim alumia a todos os que estão em casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Jesus e a lei. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas levá-los à perfeição. Porque em verdade vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um só jota ou um só ápice da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém violar um destes preceitos mais pequenos e ensinar assim aos homens, será o menor no reino do céu. Mas aquele que os praticar e ensinar, esse será grande no reino do céu. Palavra do Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no início desta sequência de reflexões para a preparação à consagração a Nossa Senhora, em primeiro lugar, eu queria apresentar-me. Eu me chamo Padre Timóteo, sou um padre franciscano
da congregação dos franciscanos da Imaculada e vivo numa comunidade em Fátima. Então, dessa preparação para a consagração a Nossa Senhora, a primeira parte que eu vou tratar consiste na consideração da necessária e fundamental conversão de vida, conversão do nosso coração, fruto de uma visão nova da vida e do mundo. Uma visão exatamente contrária àquela do mundo e que Jesus propõe mesmo no início da sua pregação, no famoso Sermão da Montanha. Todos os que não compreendem as palavras de Jesus nesse Sermão da Montanha são almas ainda muito agarradas ao mundo e bem longe da revolucionária Boa Nova de Cristo, bem longe do Espírito de Cristo. Quando falamos do mundo, não queremos dizer o fruto do coração de Deus, ou seja, a criação que é toda boa. Com a palavra mundo, queremos dizer o fruto da desobediência a Deus, o fruto do egoísmo, o fruto do pecado, que tem origem em Satanás, em todos os que vivem no pecado, preferindo seguir diretamente, ou na maioria das vezes indiretamente, a Satanás, preferindo os prazeres fáceis e as aparências à verdade e à felicidade eterna. Então, neste capítulo 5 de São Mateus, onde Jesus fala das bem-aventuranças, é muito evidente esta diferença entre o Espírito de Cristo e o Espírito do mundo. Então, Jesus que fala, felizes os pobres no Espírito, felizes os que choram, felizes os mansos. Então, a pobreza no mundo parece uma desgraça. Como pode Jesus dizer felizes os pobres no Espírito? Jesus fala de todos os que são desapagados das coisas materiais, que apesar de utilizar as coisas materiais, mas não têm o coração apegado a estas coisas. Mas no mundo, em verdade, vemos como as pessoas vivem somente pelos bens materiais, fazem guerras pelos bens materiais, matam pelos bens materiais. Então, tudo isso é porque não há este desapego do coração. Depois Jesus continua dizendo, felizes os que choram. Então, chorar quer dizer sofrer. Jesus que está a dizer felizes os que sofrem, os que choram, claramente fala de todas aquelas pessoas que não encontram neste mundo compreensão, ou que encontram indiferença, que encontram a maldade. Então, pessoas que sofrem de uma maldade exterior que prejudica a própria paz, a própria felicidade. E Jesus convida a não desanimar-se, mas a confiar nele, porque ele será a consolação dos que choram injustamente. Os mansos, então, num mundo que pensa somente a prevalecer sobre os outros, onde é tão frequente aquela competição para estar acima dos outros, então os mansos como podem ser felizes? Mas, pelo contrário, Jesus promete a terra em herança aos mansos. Os homens fazem guerra para ganhar terras, para ganhar poder. E Jesus, pelo contrário, promete a terra em herança aos mansos. E assim, os que têm fome e sede de justiça, Jesus promete de saciá-los. Os misericordiosos, Jesus convida então a não cultivar o rancor, o ódio, a vingança, mas a perdoar para ser perdoados. Os puros do coração, então aqueles que têm interesse somente, ou em primeiro lugar, acima de tudo, das coisas de Deus,
mas no mundo vemos que Deus está sempre no último lugar. Também quantas pessoas eu encontro, falo com pessoas que, por exemplo, deixam a oração diária como última coisa do dia, antes de deitar-se. Então, esta não é uma maneira de viver o amor a Deus acima de tudo, mas esta é uma maneira de viver o amor a Deus embaixo de tudo. Esta não é pureza de coração, mas pelo contrário, é um coração cheio de muitos outros interesses e no final, também vamos a dizer uma palavrinha a Deus. Isto não está correto. Então Jesus diz que são felizes os puros do coração, aqueles que se enchem o coração de Deus. Então, assim são todas as bem-aventuranças. Então, todos aqueles que sofrem perseguições, que sofrem injúria por causa de Jesus, Jesus promete uma recompensa grande, eterna. Então, com estas palavras, compreendemos muito bem como é necessário enfrentar a realidade da nossa vida de uma maneira diferente, não como o mundo enfrenta, mas com os olhos do Evangelho, com uma visão de fé, com o Espírito mesmo de Cristo. E viver estas bem-aventuranças não é simplesmente assim um convite, um conselho. Não, as bem-aventuranças são a essência da vida cristã. De facto, Jesus, neste capítulo, continua dizendo, depois de ter falado destas bem-aventuranças, continua dizendo: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Então, este espírito diferente, oposto ao mundo, é o Espírito de Cristo, que é o sabor de cada cristão. Então, cada cristão, como sal, não pode perder o sabor, senão não presta. Essas são palavras muito fortes que Jesus utiliza. Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Ainda uma coisa, Jesus fala, este espírito devemos vivê-lo não somente por nós mesmos, mas também para ajudar os outros. De facto, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Então, viver coerentemente o Espírito de Cristo quer dizer testemunhar este Espírito e quer dizer convidar os outros, não é preciso nem falar, mas somente vivendo coerentemente, convidar aos outros a aproximar-se deste Espírito, a viver o mesmo Espírito para salvar-se e para dar glória ao Pai no céu. Então, possa Nossa Senhora abrir os nossos olhos, o nosso coração, para poder chegar a ter uma visão puramente evangélica da vida, assim como ela teve, livrando o nosso coração de todas as coisas mundanas que obstaculam a graça de Deus e que não nos permitem de crescer na vida espiritual, na santidade. São Massimiliano Maria Kolbe foi um santo que morreu mártir durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração na Alemanha. Era um franciscano conventual polaco que se distinguiu pela sua imensa devoção a Nossa Senhora e que se deixou purificar e santificar por Nossa Senhora.
Todos ouvimos falar do horror dos campos de concentração nazi. Ma vou contar um exemplo, um testemunho de como São Massimiliano, cheio de Deus, com a ajuda de Nossa Senhora, como enfrentava este ambiente de horror que era o campo de concentração. Então, padecer fome e falar de comida, sentir a morte próxima e sentir o medo e o terror eram coisas normais para todos os pobres desgraçados que estavam naquele lugar da morte. Mas para São Massimiliano, por outro lado, a coisa era bem diferente. Ele não falava nunca destas coisas, diz uma testemunha, vivia como que num outro mundo, imerso em Deus e na oração. Via-se nele, primeiro que tudo, o espírito de oração. Era este viver imerso na oração que lhe fazia dizer palavras sobre-humanas de conforto e de esperança. Naquele reino de ódio mais desumano, ele disse uma vez: só o amor é força criativa. Então, não obstante um ambiente de ódio, um ambiente tão horrível que estava por volta dele, ele tinha sempre em frente aos seus olhos sempre o rumo da caridade, o rumo do amor. Por quê? Porque isso partia do seu coração, um coração cheio de Deus, um coração que ele cultivava com esta presença de Deus, com uma vida de oração. Então, nós também, no nosso dia a dia, podemos conseguir enfrentar as dificuldades que encontramos, sejam o que sejam, qualquer que seja a dificuldade, podemos enfrentá-la com esta orientação diferente, uma orientação para Deus, uma orientação com o Espírito de Cristo, que consegue enfrentar tudo e a superar tudo, sempre com paz e alegria, com a ajuda de Nossa Senhora, do nosso anjo da guarda. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Orações iniciais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni, Creator Spiritus. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória a Deus Pai e ao Deus Filho que ressuscitou entre os mortos e ao Espírito Consolador, pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maristela, salve estrela do mar, Mãe fecunda de Deus, ficando sempre virgem, feliz porta do céu. Voz de que Gabriel ouviste aquela Ave, estabelecei-nos na paz, mudando o nome de Eva, rompei as cadeias dos cativos, iluminai os cegos, expulsai os nossos males, pedi por nós todos os bens. Mostrai-vos nossa Mãe, receba por vós as nossas preces, aquele que por nós nasceu e quis ser vosso. Virgem singular, doce entre todas, livres das nossas culpas, torna-nos doces e castos. Dá-nos uma vida pura, prepara-nos caminho seguro, para que, vendo Jesus, eternamente nos alegremos.
Louvor seja dado a Deus Pai, honra ao grande Cristo e ao Espírito Santo, aos três a mesma honra. Amém. Magnificat. A minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos finalizar a nossa oração. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, salvai-nos, salvai Portugal e ao mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.